Com a consolidação de seu reinado sobre as tribos do norte, Jeroboão enfrentou o desafio de estabelecer sua autoridade e legitimidade como líder. No entanto, ao invés de buscar a orientação e a bênção de Deus, ele tomou uma decisão desastrosa que marcaria profundamente a história de Israel. Para evitar que as tribos do norte continuassem a se deslocar para Jerusalém, no Reino do Sul, para adorar no templo, Jeroboão concebeu uma estratégia perversa. Ele ordenou a criação de 2 bezerros de ouro e os colocou em lugares estratégicos, um em Betel, no sul, e o outro em Dan, no norte. Esses bezerros de ouro foram apresentados ao povo como substitutos para o Deus que os tirou do Egito, uma distorção flagrante da verdadeira adoração a Deus. Ao fazer isso, Jeroboão não apenas instituiu a idolatria, mas também usurpou a autoridade divina, desviando o povo do verdadeiro culto ao Senhor. Deixa o like e ajudar o canal a crescer. Meu nome é Donizete. Além da criação dos bezerros de ouro, Jeroboão estabeleceu novos centros de adoração em Betel e Dan, desafiando assim a centralidade do templo em Jerusalém como o local designado por Deus para o culto. Esses centros de adoração representavam uma forma de controle sobre as práticas religiosas do povo, permitindo a Jeroboão manter sua influência sobre as tribos do norte. No entanto, ao invés de fortalecer seu reinado, as ações de Jeroboão apenas o afastaram ainda mais de Deus e precipitaram o declínio espiritual e moral de Israel. A criação dos bezerros de ouro e o estabelecimento de novos centros de adoração se tornaram símbolos de rebelião e desobediência, marcando assim um ponto crucial na trajetória trágica desse líder. As ações de Jeroboão tiveram consequências devastadoras tanto para o povo de Israel quanto para sua própria dinastia. Sua introdução da idolatria e a instituição de práticas religiosas falsas minaram a fundação espiritual da nação, levando-a a se afastar cada vez mais de Deus. Primeiramente, as práticas idolátricas e os centros de adoração estabelecidos por Jeroboão levaram a uma divisão espiritual e moral dentro de Israel. O povo foi seduzido pela adoração a deuses falsos e se afastou da verdadeira fé, comprometendo sua aliança com o Senhor. Isso resultou em uma queda espiritual e moral que afetou todas as áreas da sociedade israelita. Disso, as consequências das ações de Jeroboão se estenderam à sua própria dinastia. Deus pronunciou juízo sobre ele e sua descendência, declarando que sua casa seria exterminada e comparando seus descendentes a um monte de esterco. Essa profecia foi cumprida de maneira trágica, com os reis posteriores enfrentando dificuldades e rebeliões, culminando na queda do reino do norte para os assírios. A idolatria introduzida por Jeroboão se tornou uma praga que corroeu a base espiritual e moral de Israel, levando à sua ruína como nação. As consequências de suas ações ecoaram por gerações, deixando um legado sombrio que serviu como um aviso para futuras gerações sobre os perigos da desobediência e da rebelião contra Deus. O legado de Jeroboão é um lembrete sombrio das consequências da desobediência e da idolatria aos olhos de Deus. Sua história serve como um aviso para as gerações futuras sobre os perigos de se afastar dos mandamentos divinos e buscar caminhos próprios. Nos livros bíblicos posteriores, Jeroboão é mencionado como um exemplo de apostasia e juízo divino, sendo citado como um dos reis cujo reinado foi marcado por rebelião contra Deus. Em muitas passagens das Escrituras, Jeroboão é lembrado como aquele que levou Israel ao pecado, introduzindo a idolatria e afastando o povo da verdadeira adoração a Deus. Sua história é frequentemente citada como um aviso para evitar os mesmos erros e permanecer fiel aos mandamentos divinos. Além disso, as consequências das ações de Jeroboão são vistas ao longo da narrativa bíblica, especialmente na história do Reino do Norte de Israel. A ruína espiritual e moral causada por suas escolhas afetou profundamente a nação, levando-a eventualmente à sua queda diante dos impérios estrangeiros. Embora Jeroboão seja lembrado principalmente por suas falhas e pecados, sua história também serve como um lembrete da justiça e da soberania de Deus. Apesar das escolhas erradas de Jeroboão, Deus permaneceu fiel à sua promessa de punir o pecado e preservar um remanescente para si mesmo. Assim, a história de Jeroboão é uma parte importante do registro bíblico, destacando tanto os perigos da desobediência quanto a fidelidade de Deus em meio às dificuldades. A história de Jeroboão é mais do que um relato sobre um homem e seu reinado. É um lembrete impactante sobre como as escolhas individuais podem moldar o destino de uma nação. Ao examinarmos as ações de Jeroboão, somos confrontados com as consequências devastadoras da desobediência e da idolatria, não apenas para o indivíduo, mas também para toda uma comunidade.
Jeroboão foi um líder com um potencial incrível, escolhido e levantado por Deus para governar sobre as tribos do norte de Israel. No entanto, ele caiu na armadilha da arrogância e do egoísmo, desviando-se dos caminhos do Senhor. Sua decisão de introduzir a idolatria e estabelecer novos centros de adoração resultou em uma ruptura espiritual que afetou profundamente o povo de Israel. A história de Jeroboão nos lembra da importância de permanecer fiel aos princípios e mandamentos de Deus, mesmo quando enfrentamos tentações e desafios. Suas ações deixaram um legado sombrio que ecoou através das gerações, servindo como um lembrete para as futuras lideranças sobre os perigos da apostasia e da rebelião contra Deus. No entanto, mesmo em meio à escuridão da história de Jeroboão, encontramos uma luz de esperança. Deus continua sendo soberano e misericordioso, capaz de transformar até mesmo as situações mais sombrias para o bem daqueles que o amam e obedecem. Que a história de Jeroboão nos inspire a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas, lembrando-nos de que nossas escolhas têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor.